Olá, a paz do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez, utilizando deste canal do meio de comunicação para podermos falarmos desse grande amor de Jesus Cristo. Nós estamos num momento muito difícil, num momento de dor, no momento de luto, no momento de muita perca, mas precisamos estarmos confiantes no Senhor, que Ele nos dá graça, nos dá força para vencermos esses momentos difíceis e nós seremos vencedores no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Temos que o Senhor Jesus, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso porto seguro. Esse Jesus é que nos dá vitória e precisamos confiar no Senhor nesses momentos difíceis, nesses momentos de incerteza, mas a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma meditação para nós na palavra do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 32, do verso 9 ao verso 15. Diz assim: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão segura, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Aqui nós podemos entender que esse texto, ele remete-se ao povo de Israel. É o povo que estava sentindo a vontade, vivendo no pecado, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, distanciado de Deus. Eles adoravam o Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele também adorava outros deuses, os deuses de cananeus, e nós podemos observar também que ele adorava o deus de Amoleque e também os deuses de Amonitas. Então, podemos observar que a vida espiritual desse povo, na verdade, estava presente o sincretismo espiritual na vida daquele povo. Eles acreditavam em Deus, mas ao mesmo tempo eles adoravam outros deuses, né? E era uma situação muito difícil que estava atravessando. E Deus, diante desse quadro, Deus levanta o profeta Isaías e dá esta palavra para as mulheres de Israel. Essa palavra remetendo para os nossos dias hoje, né? Nós não podemos dizer que é a palavra voltada só para as mulheres, mas voltada para o povo de Deus. E quando diz aqui no livro do profeta Isaías: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras. Eu quero parar um pouco aqui e meditar nessa palavra, que estáis tão seguras. Às vezes, pode alguém estar tão confiante na sua habilidade, na sua competência, nas suas qualificações, no seu conhecimento, pode estar segura em todos os aspectos. Ela pode dizer assim: bom, eu sou muito bem casada, eu tenho um esposo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego muito bom, é um emprego que me dá garantia. Ela pode olhar por esses aspectos e sentir que ela está muito bem segura. Mas é um equívoco, porque aqui a palavra nos diz assim: levantai, né? Levantai-vos. Aqui é quando nós pensamos que as coisas vai tudo bem, mas a qualquer momento nós podemos passar por situações adversas, situações difíceis.
situação na qual nós precisamos estarmos cheios da graça de Deus, do poder de Deus, para podermos atravessar esses momentos difíceis, momento de angústia, momento de dor. Nós precisamos termos a estrutura em Cristo Jesus, fundamentado em Cristo Jesus, para nós podermos atravessarmos e vencermos esses momentos de circunstância, de incertezas, momentos difíceis que nós atravessamos. E eu acho interessante que esta palavra, ela nos traz uma palavra de exortação, ela nos traz uma palavra de aviso e também nos traz uma palavra de promessa. Nós podemos observar nos versos 9, 11, 12, ela nos traz a palavra de exortação, né? Levantai-vos, mulheres, né, que estáis em repouso. Porque às vezes nós estamos tão seguras no ambiente que nós encontramos e ficamos um pouco descansadas. E às vezes não sentimos aquela motivação, aquela necessidade de estarmos orando, buscando a Deus, jejuando, intercedendo pela igreja, intercedendo pela família, intercedendo pelo esposo, porque parece que as coisas estão tudo sob controle, que as coisas estão indo tudo bem. E nós, às vezes, nós achamos tempo de ir à casa de Deus, de meditar na palavra, de buscar a Deus. Então a palavra aqui em Isaías, ele diz: levantai-vos, saí do comodismo, né? Tomai posição diante de Deus. Então é uma palavra de exortação. Mas quando nós deparamos aqui no verso, por exemplo, o verso 10, diz assim: porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão segura, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Olha aqui a palavra de aviso, né, que o Senhor está alertando o povo. Feriu os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vindes frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Então, essa palavra nos traz uma palavra de exortação para que nós possamos estarmos na posição da qual o Senhor nos quer, né? E nós podemos estarmos atentos ao aviso de Deus, que Ele está nos dando aviso, avisando, nos alertando para nós colocarmos na nossa posição. E nós podemos observar que, às vezes, quando nós não colocamos a prioridade, as coisas de Deus na nossa vida, prioridade do reino de Deus em nossa vida, nós estamos, às vezes, em repouso, estamos descansados, desapercebidos. E pode acontecer de, às vezes, colocarmos as nossas necessidades, os nossos desejos em primeiro lugar e depois pensarmos, né, nas coisas de Deus. Então, precisamos entendermos que necessita, hoje, mais do que nunca, estarmos na posição que o Senhor nos quer. É hora de despertamento, é hora de buscar, é hora de oração, é hora de jejuar, é hora de interceder. E aqui nós podemos observar que o profeta Isaías, ele está dando, na verdade, um alerta, né? Levantai-vos, colocai na posição, aleluia, e vale a pena lutar pelo crescimento do reino de Deus. Precisamos buscar a Deus, precisamos interceder, aleluia, sairmos do comodismo. Podemos observar no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 14, que diz assim: desperta tu que dorme, porque às vezes nós estamos acomodados, estamos desapercebidos pelo que está acontecendo ao nosso redor. Então, podemos observar
que nós precisamos entender a vontade de Deus na nossa vida, a nossa chamada. Nós fomos chamados para estarmos na posição, para estarmos em oração, em vigilância, né? Orar pela família, orar pelos filhos. Vale lembrar que a primeira obra na nossa vida começa no nosso lar, na nossa família. A obra do Senhor, ela dá início na nossa vida, começa o primeiro momento na nossa casa, na nossa família, com o nosso esposo, com nossos filhos. É a primeira obra que nós precisamos fazer, é cuidar da nossa família, é cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso esposo. Nós precisamos dar conta diante de Deus, daquilo que Deus colocou na nossa mão. E o profeta Isaías nos desperta para que nós possamos colocarmos em pé, colocarmos na posição, na oração. Vale dizer que a mulher, a esposa, vamos dizer a mulher casada, a esposa, ela tem um papel lindo na família. Ela tem um papel muito bonito para executar no lar. E é necessário que ela esteja em posição, ela esteja levantada diante de Deus, aleluia, para que ela possa entender qual é a função dela dentro da casa, qual é o papel que ela tem que desempenhar ao lado do esposo. Isso é muito interessante. Podemos observar que entre nós existem muitas mulheres, muitas irmãs, que às vezes ela coloca da seguinte forma: olha, eu tenho um ministério de ministrar palavra, um ministério de louvar, de cantar, de adorar a Deus. E quando ela recebe um convite, ela sai para ministrar palavra e às vezes ela pode até negligenciar inocentemente, às vezes sem perceber. Então ela se empolga e afasta da família, às vezes 5 dias, às vezes 7 dias, às vezes 10 dias, às vezes 15 dias e às vezes até 30 dias. Eu estive num lugar e eu pude ver uma irmã ministrando a palavra e dizendo que ela estava já completando 30 dias que estava fora de casa. E eu fiquei preocupada e pensando, mas meu Deus, como pode uma mulher afastar do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos 30 dias? Ela está transferindo essa responsabilidade dela para quem? E aí que entra a questão de vigiar, de cuidar daquilo que Deus colocou na mão. Então nós temos esposo, nós temos filho, nós temos a casa e nós precisamos dar conta disso diante de Deus. E precisamos entender que o esposo precisa de cuidado. E às vezes, num caso desse, ela pode estar provocando, né, motivando o esposo a pecar. Porque o homem, ele tem as suas necessidades. O homem, ele não é um anjo, né? Ele é um ser humano, ele tem as suas necessidades. E às vezes a mulher pode estar negligenciando, nesse sentido de estar afastando por esse período todo, né, da sua casa, negligenciando com os filhos, negligenciando com o esposo. Então podemos observar lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que quando diz que Jesus fez a criação, ele fez o homem, e quando ele olhava para aquilo ali, ele diz: tudo é bom, tudo é bonito, tudo é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, quando ele olhou que já tinha completado a obra da criação e do homem, ele achou bom. Mas ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Ele percebeu que precisava completar mais, né? Colocar alguma coisa a mais, que precisava de alguma coisa. E o que ele fez? Ele criou a mulher. Ele criou a mulher que é ajudadora, uma mulher idônea, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 2 e o verso 18, da seguinte forma: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Veja só
que aqui nesse caso, o Senhor viu que não era bom que o homem vivesse só. Precisava de uma companheira. E Deus fez o quê? Uma mulher ajudadora, auxiliadora, idônea, né? Com maturidade espiritual, né? Uma mulher equilibrada, uma mulher aprovada por Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher prudente, uma mulher amorosa, uma mulher abnegada, mulher acolhedora. Essa mulher que Deus fez para o homem. E aí nós deparamos hoje, nos nossos dias, a mulher que às vezes sai, viaja e passa aí o tempo todo fora de casa. Como fica esse papel dessa mulher? Então precisamos refletir, e aqui o profeta Isaías, ele nos adverte, nos exorta: levantai-vos, mulheres, colocar na posição. Então precisamos colocar na posição de esposa, na posição de mãe, na posição de serva do Senhor, na posição de uma pessoa realmente equilibrada, fundamentada na palavra do Senhor. Aleluia. Então levanta pela tua família, levanta pelo teu filho, levanta pelo teu esposo, levanta pela tua casa, levanta em favor da tua igreja, do teu pastor, do teu ministério. Há necessidade de nós levantarmos em oração, em jejum, clamor, porque é o momento de sofrimento que nós estamos passando nesses últimos dias, e precisamos da graça de Deus, precisamos do poder de Deus, precisamos da unção de Deus, porque somente através do poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos ser capazes de vencermos os desafios da vida que está por vir, Nós precisamos desse Deus para que nós possamos ter essa confiança, essa fé para os dias maus, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, momento de sofrimento, momento de luto, momento de perca, mas se nós estivermos debaixo da sombra do Onipotente, nós vamos vencer. Não é hora de nós estarmos acomodadas, não é hora de nós estarmos desapercebidas, mas é hora de nós levantarmos o clamor em favor da família, em favor do lar, em favor da igreja, em favor do povo, para que Deus venha ter misericórdia e venha guardar, para que nós possamos vencer esses momentos difíceis. Aleluia. É notório que o adversário, ele tem assolado a família, tem assolado os lares, tem assolado as igrejas. Quantas igrejas sofrendo os ataques, os impérios do inimigo, mas é necessário que nós estejamos em oração. Quantas famílias hoje com os filhos envolvidos nas drogas, os filhos envolvidos na prostituição. Mas o profeta Isaías, ele diz assim: levanta-te, mulheres, colocarmos na posição de oração, posição de intercessão, posição de clamor, de jejum em favor da família. Aleluia. E às vezes nós perguntamos: o que vamos fazer quando nos deparamos com as incertezas da vida, com as circunstâncias, com os problemas? O que vamos fazer? Nós vamos colocarmos na posição, vamos orar, vamos buscar, vamos gemer diante de Deus, porque é Deus que tem a vitória para nos dar, e precisamos dessa graça do Espírito Santo de Deus. Aqui no verso 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Veja bem, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, porque precisamos ficarmos na posição diante de Deus, para que nós possamos receber lá do alto de Deus o Espírito Santo de Deus, porque quando nós alcançamos essa graça, nós alcançamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de
olhar pela qualidade dos nossos irmãos e superar os defeitos, as fraquezas dos nossos irmãos. Então precisamos estarmos cheios de Deus para que nós possamos amar o nosso próximo cada dia mais, sem olhar as dificuldades, as fraquezas, os defeitos. Deus está nos alertando para que nós possamos estarmos na posição que é necessário. Aleluia. Nós podemos observar que a Bíblia, ela traz vários registros sobre as mulheres que se destacaram na sociedade, destacaram-se na obra de Deus. Podemos observar, por exemplo, a questão da Débora, né? A profetisa, a juíza, como ela foi uma mulher sábia, prudente, né, em Israel. Podemos observar Abigail, conhecemos a história de Abigail, mulher determinada, mulher cheia de Deus, mulher com estratégia. Podemos observar o seu esposo Nabal, né? A Bíblia mesmo diz que era terrível, né, esse homem, mas ela soube lidar na situação das circunstâncias, das dificuldades. Observamos que na vida da Abigail, ela se humilhou diante de Davi para livrar o seu povo da morte. Ela se humilhou a ponto que Davi, o rei Davi, ele teve que guardar a lança e guardar a espada. Mulher que usou de estratégia para poder dar livramento ao seu povo. Podemos observar a história de Agar. Agar que passava um momento difícil, momento assim tribuloso, ela não via saída, estava no deserto, sem água, e o seu filho estava perecendo, e aí ela clamou o Senhor, e o Senhor veio com o livramento, com a vitória para Agar. Podemos observar também a Esther. A Esther, quando ela foi informada, notificada sobre a situação que o seu povo estava na iminência de ser destruído, mas ela colocou na posição. Ela convocou o povo para orar, o povo para clamar, o povo para interceder, o povo para jejuar. E ela se levantou e se colocou na posição. E nós podemos observar que se nós formos ficar falando aqui das mulheres da Bíblia, nós passaríamos aqui horas e horas falando dos exemplos lindos das mulheres que se destacavam na obra do Senhor. Então, eu quero trazer esta mensagem de motivação, que nós mulheres levantamos, colocamos na posição, porque nós precisamos da autoridade do Espírito Santo de Deus para vencermos. Aleluia. E é importante salientarmos que precisamos ter essa confiança em Deus, para aprendermos a esperar somente em Deus, porque é dele que vem, aleluia, a solução, é dele que vem a vitória. Podemos observar que existe hoje, com essa pandemia, com essa situação da Covid-19, quantas pessoas foram ceifadas, quantos entes queridos foram realmente tirados de nós, mas somente debaixo da graça de Deus é que nós vamos vencer, passar por esses momentos tão doloridos, momento tão sofrido, mas precisamos estarmos na posição diante do Senhor Jesus Cristo. É o Deus que cuida de nós, é o Deus que se levanta. A Bíblia diz que o Senhor se levanta e se curva para ver a necessidade dos seus filhos. Então vamos clamar, vamos buscar o Senhor Jesus, vestir de saco, como diz a Bíblia, para que nós possamos humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 91 diz assim, no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então é na sombra do Senhor que nós vamos descansar. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Deus está olhando, Deus está contemplando. E precisamos confiar no Senhor. Nós podemos observar vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam em situação que não tinha saída, que não tinha o que fazer. Mas quando levantou os olhos diante de Deus,
viu saída. É exatamente esse momento que nós estamos passando, momento que nós não temos segurança, nós não temos garantia, a nossa vida está aí à mercê, mas o Senhor está no controle de tudo. Se nós olharmos pelo caso do rei Josafá, quando nós observamos que ele recebeu aquela notícia de que vinha um exército muito grande ao seu encontro, e ele disse: eu não vou dar conta, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Mas ele fitou os olhos ao Senhor, clamou o Senhor e disse: Senhor, dá, Senhor Jesus, uma saída. E ele ainda colocou assim: mas Senhor, não és tu o Deus dos céus? Não és tu o Deus do céu? Ele sabia que era. Ele sabia com quem ele estava falando. E Deus deu a receita para ele. Que ele entrasse em oração, que ele entrasse em jejum, que ele entrasse em propósito. E ele convidou o povo a clamar a Deus. Ele convidou o povo a orar. E Deus deu vitória. Então vamos ficarmos na posição. Vamos levantar e colocar diante de Deus a nossa família, os nossos filhos, nosso esposo, nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, para que Deus venha nos proteger, para que Deus venha nos guardar e que a bênção do Senhor seja com cada um dos irmãos e que todos aqueles que ouvir esta mensagem possam ser abençoada no nome de Jesus. E eu agradeço a todos que vão compartilhar esse vídeo para que possa tirar proveito, para que possa crescer e que a sua fé seja aumentada no nome de Jesus. Amém.